Está em mim, da vida, minha canção. Tu és o vento que me eleva cada vez mais. O teu amor está em mim, farei o mundo ver. É maravilhoso viver. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai, por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer, nunca morrerá. Eu sou o pão vivo, descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, mais uma vez nós nos colocamos na presença de Deus através da sua palavra. Hoje é quinta-feira da terceira semana do tempo pascal. Nós estamos desde sábado da semana passada nos debruçando sobre o capítulo 6 do Evangelho de São João. O capítulo 6 do Evangelho de São João é um capítulo que fala muito sobre a Eucaristia. E hoje o Senhor fala exatamente essa expressão: eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu para que todo aquele que dele comer não morra. E é o surpreendente e maravilhoso anúncio feito por Jesus lá na sinagoga de Cafarnaum e que lemos hoje no Evangelho da liturgia diária. O Senhor continua assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu hei de dar é a minha carne dada para a salvação do mundo. Jesus revela assim o grande mistério da Sagrada Eucaristia. As suas palavras são de um realismo tão grande que excluem qualquer outra interpretação. Sem a fé, essas palavras não têm sentido nenhum. Pelo contrário, se pela fé aceitamos a presença real de Jesus na Eucaristia, a revelação de Jesus torna-se clara, inequívoca, e mostra-se assim o infinito amor de Deus para conosco. Basta a gente acreditar, ver na Eucaristia a presença real de Jesus. É lógico que uma pessoa que chega ali na missa, participa, ou ouve falar, ou assiste pela televisão, para aquela pessoa que lê um montoado de coisas sem nexo, sem significado. Adoro-te devote, latem deitas, qui sub is figuris veri latitas. Adoro-vos com devoção, Deus escondido, que sob estas aparências estáis verdadeiramente presente. Dizemos a Sagrada Eucaristia com as palavras do hino composto por São Tomás de Aquino e que há muitos séculos foi adotado pela liturgia da Igreja. É uma expressão de fé e piedade que nos pode servir para manifestar o nosso amor, pois constitui um resumo dos principais pontos da doutrina católica. Adoro-vos com devoção, Deus escondido. Repetimos bem devagar na intimidade do nosso coração, com a fé, esperança e amor, conforme nós cantamos. Os que estavam naquele dia na sinagoga entenderam o sentido profundo e realista das palavras do Senhor. Se as tivessem entendido no sentido simbólico ou figurado, não se teriam deixado invadir pelo assombro e pela confusão, como diz São João a seguir. Nem teria havido muitos que abandonaram o Senhor naquele mesmo dia. Então, as pessoas entenderam exatamente como Jesus queria, por isso se escandalizaram. Duras são essas palavras, quem as pode ouvir? Perguntaram eles naquele dia. Dizem aqueles homens. Agora, são palavras duras, sim, mas para os que têm o coração bem disposto, para os que não admitem, sem sombra de dúvida, que Jesus de Nazaré, Deus que se fez homem, se comunica desse modo aos homens. Por amor, adoro-vos com devoção, Deus escondido. Para nós que temos fé, dizemos e na nossa oração, manifestando também o nosso amor, o nosso agradecimento, o nosso assentimento humilde com que o acatamos. É uma atitude imprescindível para nos aproximarmos da Eucaristia. A nossa fé na presença real de Cristo, meus irmãos, deve ser muito firme. Na Eucaristia, nós cremos que Jesus está presente. Cremos que, assim como o pão e o vinho consagrados pelo Senhor na última ceia se converteram no seu corpo e no seu sangue, os quais
pouco depois seriam oferecidos por nós na cruz, assim também o pão e o vinho consagrados pelo sacerdote se convertem no corpo e no sangue de Cristo, que está sentado gloriosamente no céu. E cremos que a presença misteriosa do Senhor sob a aparência daqueles elementos continua a aparecer aos sentidos da mesma maneira que antes. É verdadeira, real e substancial. De todos os exercícios e práticas de piedade, não há nenhum cuja eficácia santificadora possa comparar-se à digna recepção da Eucaristia. Nele, não somente recebemos a graça, mas o próprio manancial e fonte de onde brota toda a salvação para nós. Todos os sacramentos se ordenam para a Eucaristia e tem ela por centro, diz São Tomás de Aquino. Minhas irmãs, meus irmãos, hoje a palavra do Senhor nos coloca então na graça da Eucaristia. Nos coloca ali naquele oceano das misericórdias de Deus, que é o próprio Deus dado para nosso alimento. Eu sou o pão vivo descido do céu, se alguém come deste pão viverá eternamente. Que Nossa Senhora, a nossa mãe do bom conselho, a nossa mãe, a primeira que ostentou Jesus como um ostensório que deu ao mundo a verdadeira do Senhor aqui nessa terra, nos ajude também a adorá-lo, a amá-lo, a segui-lo. Deus abençoe sua casa, seu trabalho, seu dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.